Que nós possamos continuar nessa busca, no entendimento da palavra do Senhor e entender o verdadeiro sentido da morte de Jesus na cruz. Aí nós vamos realmente entender aquilo que o Senhor quer de nós, o nosso verdadeiro propósito. E que nós venhamos falar isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos falar junto esse versículo, essa parte do versículo? Agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Engrandecemos o teu nome, Senhor, nesta noite. Obrigada por cada irmão que já está aqui. Abençoe aqueles que ainda irão chegar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, tocar cada coração aqui nessa noite. Se alguém aqui chegou, Senhor, cansado, enfastiado, que o Senhor venha trazer o alívio, Senhor. Que o Senhor venha restaurar as nossas forças, o nosso vigor. Se alguém chegou aqui nesta noite enfermo, traga cura, Jesus, em nome de Jesus. Se alguém aqui chegou sem esperança, traga esperança, porque o Senhor é Deus da esperança. Se alguém chegou aqui nessa noite sem saber o propósito da sua vida, nós viemos olhar para a cruz, entender tudo aquilo que o Senhor fez por nós, destituiu da tua glória, morreu na cruz por nós, por amor a nós, e que nós venhamos retribuir esse amor para com o Senhor, em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, abençoe, Senhor, o fluir do louvor, a palavra, Senhor, ministrada aqui nessa noite. Que o Senhor venha mover em nossas vidas. Que não sejamos nós, mas o Senhor através das nossas vidas. Abençoe essa linha das crianças. Use a tua serva com poder e graça. Em nome de Jesus. Te louvo, te adoro, Senhor, nessa noite. Engrandeço o teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós possamos, como diz a palavra, continuarmos firmes nas promessas do Senhor, firmes no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me força pra continuar, guardando a promessa em oração. Diga pro Senhor: filho, onde está o meu coração? Vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Jesus. Que nós possamos prosseguir na caminhada com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, colocar os nossos pés na rocha e prosseguir na caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és,
maravilhoso és pra mim. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra. Que nós venhamos depositar nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que nós venhamos continuar firmes nas promessas do Senhor, firmes no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vemos o Senhor em cada coisa. Nós não precisamos de grandes coisas para ver o poder do Senhor. Nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, Ele está ali. Nós venhamos, Senhor, olhar, Senhor, que nós venhamos abrir os nossos corações, que nós venhamos abrir os nossos olhos da fé para enxergar o mover do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Glória a Deus. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao teu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. A sua voz ecoar, e ao teu soprar posso ver criar
Jesus. Que nós venhamos te louvar. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Louve ao Senhor nesta noite. Diga glórias ao Senhor. Aleluia. Que nós venhamos em todo tempo louvar ao Senhor. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia. Que nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Que nós possamos em todo tempo, em todo momento, glorificar o nome do Senhor. E que nós venhamos lembrar do Senhor em todo tempo das nossas vidas. Em nome de Jesus. Porque é para Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Em nome de Jesus. Porque Ele é nosso tudo. Ele é tudo para nós. Nós venhamos nessa noite declarar como oração ao Senhor: Tu és meu tudo, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. És meu tudo, És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. sem tua Na presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Diga pro Senhor: és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Diga pro Senhor: eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Diga como eu te amo. Declara o seu amor ao Senhor nessa noite. Eu te quero, Jesus. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés,
teu, tudo que sou, totalmente teu. Aleluia, Jesus. Nós te pertencemos, Senhor. Tu és tudo para nós. Que nós venhamos declarar, Senhor. Senhor, Tu és tudo para nós. Nós não vivemos sem Tua presença. Se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos ir. Nós queremos a Tua presença em nossas vidas. Nós te queremos, Jesus. Declaramos ao Senhor: a Tua presença é primordial nas nossas vidas. Eu não vivo sem Ti, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem, totalmente teu. Tudo que sou, totalmente teu. Aleluia. Totalmente teu. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós venhamos, Senhor, como ato profético, Senhor, nessa noite. Fazer um ato de entrega ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Senhor, venha fazer tão somente a Tua vontade. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso louvor como aroma suave às Tuas narinas, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu gostaria de convidar as crianças. Aleluia. Só o Senhor é santo. Glória a Deus. Traz minha Bíblia aí para mim. Bíblia. Tá no carrinho. Graças a Deus. Amém, igreja? Que Deus possa continuar falando em nossos corações. Vamos orar pelas crianças. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos render graça, louvor e adoração pela vida das crianças nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, trazendo graça, misericórdia. Pedimos que neste culto infantil o Senhor venha usar a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração dessas crianças. Em nome de Jesus oramos, bendizemos, adoramos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe as crianças, podem ir, e que Deus possa estar falando em nossos corações, possamos alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você. Igreja, sem delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 2, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, em nome de Jesus, nós vamos ler a partir do verso 36, quem puder ficar de pé, faça isso. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do verso 36, o texto sagrado
ele declara assim para mim e para você: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede aqui nesta noite, neste lugar. Agradeço a Deus pela palavra que aqui foi lida, e creio que através dela o Senhor há de falar no coração daqueles que estão através da live, nos ouvindo ali, ó Deus, seja no Brasil ou até fora, através do celular, da televisão, do computador. O Senhor alcance o coração deles também, como aqueles que aqui se encontram também presencialmente. Abençoa cada um, que a tua palavra possa adentrar, ó Deus, e falar em nossos corações nesta noite, de uma maneira poderosa e grandiosa, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Toma o teu assento. Graças a Deus. Igreja, nós temos aqui, além de um contexto falando sobre o momento de Ana e Simeão, nós temos também um paralelo neste texto aqui do Evangelho de Lucas 2. Nós vamos perceber que ele trabalha uma ideia de nos encontrar naquilo que é a vontade de Deus para nós. Quando olhamos em um paralelo, nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, ao qual eu citei aqui no domingo, né? E nós vamos ver que existe um princípio em encontro de estar e não estar, de fazer e não fazer. Quando se trata aqui de Ana e Simeão, nós vamos ver que o texto sagrado, ele declara e ele traz a ideia, né, para Simeão, de que ele esperava algo profético. Existem 2 situações de nós vivermos a vida. Nós vivemos a vida em um ato profético, esperando algo profético, né? Quantos de nós, muitas vezes, não somos profetizados algumas coisas na nossa vida? Eu tenho certeza que se nós perguntarmos aqui nesta noite, quem tem promessa, quem tem algo que uma vez Deus te falou através de um homem ou de uma mulher de Deus, eu tenho certeza que todos diriam algo. Nós temos promessa, nós temos expectativas nas promessas, nós temos coisas ao qual desejamos perante a promessa. Ou seja, então, se nós mencionarmos quem tem promessa, nós iremos dizer, e o texto aqui no contexto, quando nós lemos ele, nós vamos ver que Simeão, ele tinha promessa. Simeão, ele tinha algo a alcançar, a almejar. E o que foi profetizado para Simeão? É que ele iria ver o menino Jesus, ver Jesus, encontrar com Jesus. Antes de ele morrer, ele veria aquele que foi profetizado, aquele que foi mencionado desde a época do próprio Deus, ali no Antigo Testamento, sendo o primeiro profeta a dizer que sairia da barriga da mulher o que iria pisar na cabeça da serpente. Desde esta palavra de Jesus, desde essa palavra de Deus, todas as pessoas agora esperavam a vinda do Messias. E quando nós olhamos para Simeão, foi revelado a ele, através do Espírito Santo, como é mencionado aqui no verso 26, que ele não morreria sem antes ver o menino Jesus. Ou seja, sem antes ver o Cristo do Senhor. Ele não morreria enquanto ele não enxergasse, olhasse aquele ao qual havia sido prometido.
Então o que nós vamos perceber? Que diante desta profecia, que diante dessa revelação do próprio Espírito Santo ao coração dele, demonstra para ele que então ele teria uma visão do Messias antes de morrer. Ele vivia então debaixo de uma profecia. Ele vivia então debaixo, de uma revelação do próprio Espírito sobre ele. Porém, ele foi vivendo, foi passando, foi se achegando, foi caminhando, foi andando, e até que este dia aconteceu, igreja. A Bíblia relata que Jesus ele é levado ali no templo para ser apresentado, e de acordo com a lei de Moisés, era com quantos dias que isso acontecia? Ao 8º dia de vida. Então ele foi levado no templo para ser apresentado, e consequentemente, Jesus, estando ali, a Bíblia relata que Simeão, ele vai ver este menino, e quando ele vê este menino, ele declara palavras da seguinte forma: agora o teu servo pode morrer em paz, agora o teu servo pode partir em paz, porque já cumpriu a promessa ao qual me foi revelada, ao qual me foi prometido, que era ver o menino, que era ver Jesus, que era ver o Messias antes que eu viesse a óbito, antes que eu morresse. Ou seja, vemos então que Simeão, ele vivia debaixo de uma revelação, debaixo de uma promessa. Mas nós olhamos por uma mulher agora, ao qual é o que nós iremos trabalhar mais aqui nesta mensagem, que é Ana. Que Ana, ela não vivia debaixo de uma promessa. Ana, ela não vivia debaixo de uma revelação divina, não. Ana, ela estava debaixo de uma obediência. Existem diferenças. Uma coisa é Simeão esperar algo que já havia tinha sido dito para ele. Outra coisa é Ana vivendo em cima de obediência, indiferente do que havia sido dito. Nós vamos ver que a Bíblia declara que a promessa estava para Simeão. Deus havia revelado ao coração de Simeão que ele não morreria antes de ver o menino Jesus, antes de ver Jesus, antes de viver aquilo que era Cristo para ele, o Messias, o Salvador, e ele morreria após isso acontecer. Porém, Ana, ela vai desfrutar deste acontecimento por causa da obediência, igreja. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes aqui nesta noite, existe alguém que tem alguma promessa específica. Às vezes aqui nesta noite, existe alguém que tem alguma promessa sobre a tua vida, que tem algum detalhe que Deus um dia te prometeu, te trouxe como objetivo, te trouxe como desejo. Mas se você, diante de pessoas que têm promessas, andarmos com essas pessoas, vivermos com essas pessoas e obedecermos o que é o princípio de Deus para nós, nós podemos desfrutar de promessas, de bênçãos grandiosas que nem são nossas, mas podemos desfrutar dessas coisas. Podemos desfrutar desses benefícios, porque quando nós olhamos para Ana, essa mulher, ela já era avançada de idade, viúva, ela não tinha perspectiva de mais nada, A Bíblia declara que era viúva de quase 84 anos, ou seja, bem idosa, uma mulher avançada de idade, uma mulher que talvez por ela mesma já haveria até partido desta terra, uma mulher que talvez não desejava mais nada, para ela tudo já estava pronto. Porém a Bíblia nos declara coisas incríveis dessa mulher, porque quando nós olhamos no primeiro ponto, no princípio da questão, vemos que ela vai também desfrutar da promessa que havia sido feita para Simeão. Ela também vai ver Jesus,
o Messias, o menino Jesus até então. Ela também vai ver esta criança, mas não é porque ela havia tido uma promessa, é porque ela obedecia. Ou seja, o primeiro detalhe que esta mulher, ela se entrega a esta revelação, ela consegue alcançar, é por causa de quê? Quando lemos o verso 36, nos declara a primeira parte: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Essa jovem já avançada, esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, era viúva de quase 84 anos. Primeiro ponto: e não se afastava do templo. Ou seja, primeiro detalhe que trabalha sobre Ana é que ela não se afastava do templo. Você lembra que eu disse no início da mensagem que nós temos um paralelo aqui com o capítulo 3 de Gênesis? Porque no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver o texto contando a história do acontecimento de Adão e Eva. Precisamente Eva, por exemplo. E nós vamos observar e ver o que? Em paralelo a essa questão aqui, a gente percebe que Ana, ela estava no lugar certo. Quando a gente percebe e lê, a Bíblia declara que ela era viúva de quase 84 anos e fazia o que? Não se afastava do templo. Ou seja, Ana estava onde? No templo, no lugar certo. Quando nós falamos de templo, eu gosto muito de trazer a ideia do templo espiritual. Quando falamos de templo, falamos de eu, falamos de você, falamos de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, nós somos moradia de Deus, presença de Deus. Sobre nós tem que habitar a presença de Deus. Aqui existe, nós estamos aqui em uma unidade, né? Várias pessoas unidas em um local que então se chama igreja. Mas este local só se chama igreja porque existe templos de Cristo, da presença de Deus, reunidas aqui nesta noite. Nós estamos reunidos, e quando eu for para minha casa, você ir para a tua casa, ali na nossa casa ainda continua sendo igreja, porque ali existe um templo do Espírito Santo, um templo de Deus, moradia de Deus, para que Ele venha habitar e fazer morada no nosso lar, em nome de Jesus, igreja. Ou seja, a Bíblia relata, ela não se afastava do templo. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia relata que Eva se afastou do templo. Porque onde era o templo ali no jardim do Éden? Em qualquer lugar. Qualquer lugar que Adão e Eva estivessem, eles estavam adorando a Deus, obedecendo a Deus, com exceção de um ambiente, o meio do jardim. Imagina, tinha todas as bordas. Imagina, eles tinham tudo, igreja. Tinham tudo. Naquele tempo, não precisavam de trabalhar. Como que eu concluo isso? Porque pós o pecado, no capítulo 3, qual foi a consequência para Adão? Do teu suor agora você comerá. Ou seja, logo então, Adão, ele tinha tudo disponível. Tudo que ele precisava estava no jardim. Moradia, água, alimentação, tudo. E ainda por cima Deus olhou e viu que ele estava só, e ainda fez para ele uma companheira. E sabe qual que é o problema? Que através deste ato bondoso de Deus, fez com que Adão usasse daquilo para justificar o seu pecado. A partir do momento em que Deus vira para Adão e fala: Adão, por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. Nem em momento nenhum Adão teve coragem de bater no peito e de repente mencionar: Senhor, me perdoe, eu errei, eu pequei.
eu fiz o que eu não devia. Não. Em momento nenhum nós vemos Adão mencionando um erro, ou mencionando uma falha. Nós vemos Adão sendo ali ainda vaidoso sobre si mesmo, egocêntrico sobre si mesmo, de dizer para o próprio Deus que a culpa do pecado dele foi culpa de Deus. Como assim? A Bíblia diz isso? Não. Mas existem algumas coisas na Bíblia que requer, a interpretação. E se foi Deus que viu para Adão, olhou para Adão, viu que Adão estava só, e que então ele queria fazer uma disjuntora para Adão, então Deus fez uma bondade. Então Deus deu a mulher para Adão sem Adão nem pedir. Então quando Adão vira para Deus e fala para ele: Pai, eu pequei por causa da mulher que o Senhor me deu. É a mesma coisa de Adão virar e falar assim: se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha pecado. Ainda que eu não vou entrar nesses méritos, que poderia dar uma boa discussão de estudo, né? Quem sabe um dia a gente discute sobre isso. Porém, não vendo ao caso agora, nós vamos perceber que ele joga a responsabilidade para Deus. Eva, da mesma maneira, ela joga também a responsabilidade para a serpente. Em momento nenhum, nenhum dos dois declaram: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu cometi erro. Não, em momento nenhum. Então a gente vê, voltando ao texto principal, que Ana, ela estava no lugar certo, Eva estava no lugar errado. Eva tinha tudo para estar no lugar certo, porque havia só um lugar que Deus mandou, igreja: no meio do jardim. Não vai ali não, não vai no meio do jardim, come de tudo, fica à vontade, aproveita tudo que existe, mas da árvore que está no meio do jardim, não coma, não toque, não olha, não deseja. Mas Eva e consequentemente Adão desejaram aquele negócio, e a consequência você já conhece. Ou seja, então o primeiro ponto que levou Ana a alcançar uma promessa que nem era para ela, a viver algo que não era para ela, igreja, é obediência, está no lugar certo. Eu te pergunto nesta noite: você tem vivido no lugar certo? Você está no lugar certo? Quando eu digo estar no lugar certo, eu não estou dizendo somente a nível de estar aqui na igreja, de estar aqui neste momento. Eu estou dizendo da sua vida estar em ambientes corretos. Ou seja, da tua vida estar vivendo aquilo que é correto, das pessoas olharem e entenderem que as suas atitudes está te fazendo habitar no jardim. Nós entendemos se nós estamos no lugar certo ou não quando nós olhamos se as nossas atitudes não têm sido comer a árvore que está no meio do jardim, igreja. Será que Deus não disponibilizou tantas coisas para nós e nós ainda temos comido da árvore que está no meio do jardim? Daquilo ao qual Deus disse: não coma, não toque, não deseje, não queira se aproximar, não queira anseiar, desejar. Será que talvez nós não estamos fazendo isso? Será que talvez nós não estamos vivendo isso? Porque requer que a gente venha viver com santidade, estar no lugar ao qual Deus tem para nós, igreja. Às vezes você me pergunta: mas no meu trabalho há uma perdição, onde eu estudo há uma perdição. Mas ali você pode fazer ser o lugar certo. Onde você trabalha, ainda que tenha coisas erradas, você pode fazer aquele lugar ser lugar certo. Onde você estuda, pode até ter coisas inadequadas, mas você pode fazer aquele lugar ser o lugar certo. Na sua casa, pode até ter
situações que não agradam a Deus, mas você pode fazer aquele lugar, a sua casa, ser o lugar certo. Uma coisa é nós escolhermos estar no lugar onde Deus não agrada. Outra coisa é nós não termos opções. Morar em um lar onde existem coisas erradas. Mas é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, talvez até marido, esposa, talvez filho, pai, mãe, é meu lar. Então eu estou ali, mas não significa que eu tenho que fazer as coisas erradas que ali são feitas. Não significa que eu tenho que compactuar com os erros que ali acontecem. Não. Eu posso estar ali, porque é necessário eu estar ali. Mas eu posso fazer aquele lugar um lugar certo. Eu posso fazer para mim aquilo que Deus deseja sobre a minha vida. Aquilo que Deus requer sobre a minha vida. Aquilo que Deus quer que eu viva, faça, alcance em tudo aquilo que eu preciso. Ou seja, igreja, nós temos que olhar para a nossa vida, o nosso derredor, o nosso dia a dia e entender se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos no lugar certo. Nós temos que olhar e entender se em tudo, o lugar que eu convivo, o lugar que eu estou vivendo a minha vida, é o lugar certo da vontade de Deus. A segunda coisa que olhamos para Ana e observamos, o texto declara que era viúva, de quase 84 anos, não se afastava do templo, então estava no lugar certo. E o segundo ponto da vida dela, servindo a Deus em jejuns e orações. Ou seja, vemos o que? Esta mulher também estava fazendo aquilo que é certo. Porque não adianta estar no lugar certo somente. Talvez eu estou no lugar certo, mas fazendo coisa errada. Estou no lugar certo, fazendo coisas que não deve. Estou no lugar certo, fazendo coisas, ao qual não agradam a Deus. De que adianta? Não tem valor. Estou no lugar certo, julgando, Por exemplo, na live costuma muito acontecer isso. Não sei se tem alguém nesse perfil ali hoje, mas que está no lugar certo, no momento certo ali, ouvindo um culto, uma palavra de Deus, ao invés de ver tantas coisas que não edificam na rede social, como é o TikTok. Mas a gente tenta colocar aquilo que é bom, aquilo que edifica, e muitas pessoas estão no lugar certo ali no momento da live, ouvindo a palavra de Deus, mas muitas vezes fazendo coisa errada, criticando, julgando, falando coisas, comentando. Quantas vezes eu não leio isso ali, antes de estar aqui, ou quando eu tenho alguém pregando e eu estou ali, comandando aquele momento. Ou seja, então não adianta estar somente no lugar certo, eu tenho que fazer a coisa certa, porque se eu não fizer a coisa certa no lugar certo, eu posso escandalizar, eu posso afastar pessoas. Por exemplo, colocando na minha pessoa, na qualidade de pastor, na qualidade de pregador da palavra aqui, de repente eu possa estar aqui no lugar certo e fazendo coisa errada, pregando heresia, ou a minha vida não está compactuada com aquilo que eu estou pregando. Logo então, eu posso te afastar da presença de Deus. Você pode olhar para a minha vida, não, esse negócio de igreja eu não quero mais, não, o pastor faz isso, fez aquilo, comete isso, tal, e prega mentira, heresia, falou coisa doida. Ou seja, então, quando o texto declara, em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 14, que diz: procura apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ali está falando de conhecimento da palavra, mas também está falando de aprovação, de não se envergonhar no sentido também da minha vida, porque de nada tem valor se eu ministrar a palavra de Deus aqui agora,
falando de estar no lugar certo, fazendo coisa certa, e eu estar no lugar errado e fazendo coisa errada. Não tem valor nenhum. Existem situações na nossa vida que nós vamos estar em ambientes ao qual estão só pessoas pecaminosas, mas nós estaremos fazendo a coisa certa. Então fazer o certo é nós sermos diferença. Fazer o certo é nós vivermos aquilo que Deus deseja. A Bíblia declara que Ana, ela vivia, estava no lugar certo e fazendo aquilo que é certo, servindo a Deus em jejuns e orações, fazendo o que agradava a Deus. O que nós temos feito? Você tem falado com Deus? Conversado com Deus? Mencionado palavras a Deus? Aquilo que Deus deseja da tua vida, aquilo que Deus requer da tua vida, teu coração. Olhar para Ele. Ele quer que você faça aquilo que é correto, aquilo que Ele tem para você, para a tua caminhada, para os teus sonhos, projetos. Porque Ana estava no lugar certo e fazendo a coisa certa. 38, verso 38 declara o terceiro e último ponto. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quando o texto declara que é sobrevindo na mesma hora, que hora é essa? A hora em que o menino Jesus, em que Jesus estava ali no templo, indo ser apresentado. Olha que interessante. Nós vemos aqui que na mesma hora ela chegou naquele lugar. Se ela atrasasse, o que eu quero dizer é que às vezes nós temos tanto zelo com tantas coisas, nós temos ligações com aquilo que Deus deseja para nós, mas muitas vezes deixamos fugir aquilo que é de Deus para aquilo que nós queremos, que Deus tem para nós. Nós temos que zelar naquilo que Deus deseja para os nossos corações, a nossa caminhada. Essa mulher, ela observou que algo estava acontecendo, que algo estava se passando ali, e ela vai perceber e se achegar naquela hora, e ela vai receber a bênção sobre ela, que era o quê? Que era ver Jesus, mesmo a promessa não sendo para ela. Entenda uma coisa: se você andar com quem tem promessa, você também vai viver promessas. Às vezes a gente pode inverter algumas coisas na Bíblia para nós entendermos algumas situações. A Bíblia relata que um abismo chama outro abismo. Se um abismo chama outro abismo, então o inverso também chama. Bênção chama bênção. Coisas boas chama coisas boas. Então logo, se eu ando com quem faz aquilo que é certo, com quem vive o que é correto, com quem busca viver o que é de Deus na vida deles, se eu ando com essas pessoas, eu também tenho a alcançar e a almejar. Como um abismo de alguém, como eu vivo no abismo, quando eu ando com alguém que vive, que está em um abismo, existe uma condição tremenda de eu despencar também nesse abismo. Mas a partir do momento em que eu estou vivendo com alguém que foge do abismo e que busca viver aquilo que é bom, aquilo que é grande, aquilo que é prosperidade, bênção, crescimento, desenvolvimento, sabe o que acontece? Eu posso alcançar tudo isso na minha vida também. Então, igreja, tudo depende daquilo que eu tenho feito. Tudo depende daquilo que eu tenho vivido. Tudo depende daquilo que eu tenho buscado. Ou seja,
Então nessa noite, que você esteja no lugar certo. Nesta noite, que você esteja fazendo o que é certo. E nesta noite, você analise a hora certa das coisas de Deus na sua vida. Que nós possamos olhar, compreender, entender aquilo que Deus deseja para nós. Como um paralelo do capítulo 3 de Gênesis. Eva e Adão, consequentemente Eva, mais precisamente, estava no lugar errado, fazendo coisa errada, em hora errada. Porque existem momentos em que a gente vai estar no lugar errado, mas necessário. Por incrível que pareça, existe até a hora certa para estar em algum lugar errado. Como? Às vezes o meu local de trabalho é um lugar errado, é um lugar ruim, é um lugar que eu não deveria estar. Porém, por aquele momento, por aquela hora, por aquele instante, era necessário eu estar ali. Porém, há momentos e grandes momentos na minha vida que eu não devo estar em certos lugares. Ou seja, igreja, saia, analise tudo. Olha para a tua vida. Olha se você tem vivido aquilo que é necessário, correto, está no lugar certo, fazendo coisa certa, buscando aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é necessário. Que você viva segundo o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Estamos chegando um fim de semana, onde muitos estão empolgados com o carnaval que está chegando. Que nós venhamos entender que nós não devemos estar nesses lugares, estar no lugar errado e consequentemente fazendo coisa errada, Ou seja, que a gente possa analisar esse princípio, e buscar viver aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar e continuar falando conosco. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus nos abençoe e venha falar em nossos corações mais e mais, em nome de Jesus. Oremos nesta noite. Pai, eu quero louvar, Pai, eu quero agradecer, eu quero bendizer o Teu nome, exaltar, ó Deus, o quão o Senhor é bom, o quanto a graça e misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta mensagem, obrigado por esta palavra, obrigado, ó Deus, por este texto pregado. Eu creio, ó Deus, o Senhor nos convida a estar no lugar certo, fazendo coisa certa, buscando aquilo que é certo. Ó Deus, em hora certa, em tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esta noite, por esta palavra, por cada vida, Pai, ó Deus, que está ali naquela live ouvindo a Tua palavra. Que em tudo o Senhor ministra em nossas ações, nos ensina a viver segundo a Tua verdade, ó Pai. Obrigado por esta noite, esta palavra, este conteúdo. Que possamos, ó Deus, buscar segundo a Tua vontade, a Tua verdade. Ó Pai, que possamos querer estar na Tua presença, estar, ó Deus, diante daquilo que o Senhor requer para nós, que o Senhor quer para nós. Nós já estivemos em tantos lugares, em tantos ambientes ao qual não agrada ao Senhor, mas nesta noite, ó Pai, nós nos encontramos na Tua presença, nos encontramos no Teu desejo, nos encontramos no Teu querer, e cremos, ó Deus, que o Senhor está sobre nós. O Senhor está, ó Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, segundo aquilo que o Senhor deseja para nós aqui neste lugar. Obrigado, Pai, obrigado por esta noite, que possamos refletir nesta mensagem, que possamos refletir neste texto sagrado, que possamos refletir, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para falar conosco, que possamos viver essa verdade, ó Pai, segundo a Tua palavra,
em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as coisas, pelo teu perdão, pelo teu amor, graça, misericórdia, por tudo que o Senhor tem para fazer em cada homem e mulher, jovem, cada vida que ouve esta mensagem, na live aqui, no presencial, em tudo, ó Pai. Nós temos a agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, bendizer a tua presença em nós. Obrigado, Jesus. Nós queremos estar contigo, porque não há lugar melhor para vivermos, ó Deus, senão a tua presença, senão o teu chamado, senão o teu querer para a nossa vida e para a nossa caminhada diante da tua vontade para nós. Nós oramos nesta noite, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu poder, graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Que a paz do Senhor inunda os nossos corações. Que a paz do Senhor venha inundar as nossas vidas e sentimentos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, louvamos, bendizemos e agradecemos aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, igreja, graças a Deus. Toma o teu assento, que Deus te abençoe. Graças a Deus que possamos estar no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, fazendo o que Deus deseja, de modo correto para nós. Deus te abençoe, você da live, foi um prazer ter você conosco. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar tudo que você fizer, que Deus abençoe, tenha uma boa noite, uma semana em continuidade de bênção. E se precisar de alguma coisa, nos chame aí no PV, manda mensagem, estaremos orando juntos, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, tenha uma boa noite. Amém, igreja, que Deus te abençoe também, que Deus te leve em paz,